Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia para abrir a sua Bíblia. Ezequiel 37 é o texto que nós vamos pregar, é um culto de avivamento. E eu acho que é um dos textos mais fortes sobre um avivamento, está aqui, dentro desta visão. E o tema dessa palavra que eu quero trazer: nada pode impedir um grande avivamento, mediante de tudo que está escrito aqui nesse capítulo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 5 e o versículo de número 9. Diz assim a santa palavra do Senhor. Versículo 5: E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 9: E ele me disse: Filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém? Amém. Senta em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, esta visão, ela foi diretamente para tratar dos povo de Judá. É muito bom nós saber, lembrar que o povo de Deus, eles herdaram 3 nomes. O primeiro foi chamado de Hebreus. O segundo foi chamado de Israel. E o terceiro chamado Judá. Hebreus de Abraão, porque Abraão é da linhagem de Heber, de Abraão até Jacó. Quando Isaac ele casou, Rebeca teve 2 filhos gêmeos, e do ventre dela saiu um pastor, e do ventre dela saiu um caçador. A mulher tem uma natureza tremenda. Ela gerou 2 naturezas diferentes. Gerou um pastor e um caçador. Quando as mulheres estão na fase de pastoras, é uma bênção para lidar, né? Mas quando elas estão naquela fase de caçadoras, sai da frente, né? Então, o povo hebreu veio até o nome de hebreu, Abraão, o hebreu, aquele povo, Isaac, hebreu, veio até Jacó. Jacó, depois que ele teve o encontro com Deus, ele foi mudado. Aí o nome dele de Jacó foi chamado Israel. Aí ele teve os 12 filhos, que herdou o nome do povo de Israel. Depois veio as 12 tribos. As 12 tribos veio até Salomão. Salomão, ele deixou o herdeiro do trono, que foi Roboão. Mas Roboão não quis ouvir as orientações dos anciãos e foi ouvir a orientação dos jovens. E no reinado de Roboão foi separado as tribos. De 12 tribos, 10 tribos foi para Samaria, acompanhando um homem por nome Jeroboão. 2 tribos ficou com Roboão, para honrar o nome de Davi, o reinado de Davi, servo de Deus. As 10 tribos que foram para Samaria, 200 anos depois, eles foram extirpados. Quando os sírios levaram Israel, reino norte, cativo, os sírios trouxeram outras pessoas para habitar em Samaria, e aí aquele povo foi extirpado. Mas
o reino sul, que é o reino judeu de Judá, das duas tribos, que era Judá, Benjamim. É aquele povo que está ali, Deus fiel o tempo todo, Deus honrando a aliança que fez com Davi. Não faltará governo sobre o seu trono. E o texto que nós lemos aqui é diretamente a povo de Judá. É uma situação muito dramática. Por quê? O povo de Israel, Reino Norte, eles foram levados cativos. Sabe o que é isso? Ser arrancado das suas casas, ser arrancado das suas propriedades, ser arrancado do seu país e levado para um outro lugar, sem ter tempo determinado para voltar. Isso aconteceu com os irmãos do povo de Judá. Aconteceu com as 10 tribos. Não era para as duas tribos, que era Judá e Benjamim, ficar de olhos atentos e falar assim: olha, se os nossos irmãos foram levados para a Síria cativo por causa do pecado, será que isso também não pode acontecer com nós? Se nós continuarmos na prática de entristecendo a Deus? E os profetas foram falando para ajudar, falando: olha, vocês se consertem diante de Deus, porque vocês vão ser levados cativo também. Mas parecia que era uma brincadeira, parecia que era verdade, mas isso não vai acontecer agora. Mas o que isso tem a ver com nós hoje? Nós ouvimos todos os dias pastores pregando. Hoje já foi falado aqui no início do culto, o pastor Muniz falou, se aquebrantou sobre a vida de Jesus. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Todos que estão aqui veio aqui nesta noite para adorar Jesus, porque sabe que vai voltar. Mas se perguntar: você está preparado para a vida do Senhor agora? Eu não estou preparado agora. Jesus pode esperar mais um pouco. Os profetas, o profeta Isaías, escute só, o profeta Isaías profetizou que Judá ia para o cativeiro 140 anos antes de Judá ir. E o profeta Isaías falou: vocês vão para o cativeiro babilônico, vocês vão para o cativeiro, e vai levantar um homem por nome Ciro, que é o meu ungido, meu pastor, que vai tirar vocês do cativeiro e voltar vocês para a terra de vocês. 140 anos depois, os anos passaram, Ciro nasceu. E Ciro, quando nasceu, já tinha passado 140 anos, e alguém falou: olha, um profeta profetizou a seu respeito. Qual profeta? O grande profeta Isaías. Ele disse que Deus falou na boca dele que você ia tirar o povo judeu daqui e mandar ele de volta. E Ciro cumpriu tudo o que Deus falou sobre ele. E ele não era crente e nem era judeu, mas ele executou aquilo que Deus falou sobre ele. Amém. O que aconteceu? Aconteceu que Judá foi levado cativo. Judá foi levado para o cativeiro. Aconteceu. E lá no cativeiro, escute só, lá no cativeiro, o negócio era muito difícil. Por quê? Já tinha sido falado pelos profetas que o cativeiro duraria 70 anos. Agora você imagina bem uma coisa: você deixar a sua terra, você tem uma vontade de voltar para a sua terra, para a sua família, para algum parente que ficou. Aí alguém fala assim: olha, você só vai sair daqui tanto tempo, não tem volta. Deus falou que vai ser esse tempo. Aí você pensa assim: até lá eu não vou viver, até lá eu vou morrer. Eu vou morrer sem voltar para aquele lugar. Era essa situação que o povo estava, porque o povo acha que Deus, irmão, é amor sim. Deus é amor, mas também Deus
vai brincando com a misericórdia de Deus. E escute bem, mas o texto trata disto. Então, a Bíblia disse que Judá foi levado para lá. E o rei Nabucodonosor, ele levou para a Babilônia, ele levou o povo de 3 vezes. A primeira vez ele levou os jovens, os sábios. O primeiro que foi Daniel, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Foi uma turma para lá. O rei levou aquele jovem que tinha capacidade de aprender, inteligente, instruído. O rei foi e buscou os melhores, levou. Passou um tempo, aí o rei foi e levou o rei Nabucodonosor, levou o rei Joaquim e levou mais 10.000 pessoas. Mas o povo não parou de pecar, o povo não parou de brincar com Deus. O povo continuou, eles eram por olhar assim e falar assim: gente, já levaram um bocado, nós que estamos aqui, vamos mudar de vida. Parece que nós estamos vendo as coisas acontecendo. Meu microfone parece que está acabando a bateria aqui, me ajuda aí. Aleluia. Glória a Deus. Parece que nós estamos vendo as coisas acontecendo e parece que não vai acontecer com nós. Aí diz a palavra do Senhor que depois o rei Nabucodonosor, ele veio e levou o povo todo, colocou fogo na cidade e destruiu a cidade completamente. E levou o povo. O povo agora de Judá foi para a Babilônia. Preste atenção nesse início de mensagem, você precisa ter um pouco de paciência. Foi para a Babilônia e eles agora estavam longe da sua terra. Só para você ter uma ideia, olha só. Daniel morreu na Babilônia e foi enterrado lá na Babilônia. Ele não foi enterrado em Jerusalém. O sonho dele com certeza era ser enterrado na terra de Davi. Ezequiel foi enterrado na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego foi tudo morto, enterrado, morreu na Babilônia e foi enterrado lá, aonde é atual Iraque hoje. Mas uma coisa eu sei, que no dia do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai fazer eles nascer da sepultura, do pó da terra, e todos nós vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Não importa se morreu nos Estados Unidos, no Japão, se é no Brasil, não importa, o Espírito Santo sabe aonde está. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de Nazaré é o mesmo que vai ressuscitar todos os crentes que morreram em Cristo. Eu creio, irmão. Se você crê, levanta a tua mão, libera o glória a Deus, dá uma salva de palmas, misturado com aleluia. Se o seu irmão dá aleluia, responde com um glória a Deus, retruca ele. Alabachura bacana. Glória seja dado o teu santo nome. E ali no cativeiro eles ficaram naquela tristeza tão grande. E eles falavam assim: ô judeu, canta um hino. Eles falaram: não tem como cantar. Nós estamos fora da nossa terra. Não tem como cantar. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele pela sua origem, filho de sacerdote, ele tinha que ser um sacerdote. Mas ele foi levado cativo, mas ele não saiu do propósito da presença do Senhor. Olha aí, ó. Ele não saiu do propósito. Ele estava lá na terra estranha, mas ele estava adorando a Deus em espírito e em verdade. A maior alegria que tem é quando você saiu do Brasil adorando a Deus em espírito e em verdade, e você chega aqui e fala assim: aqui eu estou melhor ainda do que lá no Brasil. Eu sou imigrante, mas aqui eu estou mais crente. Oh, quem está mais crente aqui, irmão, do que lá? Porque tem que ser assim. Não adianta ser crente lá e aqui está igual galinha Angola. Não, nós estamos crescendo cada dia para
e colocando lenha no altar para que o fogo não apague. Aleluia. Espírito Santo. O que é que você tem colocado no seu altar para ele permanecer aceso? Santo. A Bíblia disse que o altar tinha que arder continuamente e não podia apagar. O que é que você está colocando no seu altar para ele ficar aceso? Glória. Ah, pastor, meu altar tem muita cinza, mas ainda tem uma brasinha lá no meio da cinza. Se você quiser, no culto de avivamento, o Espírito Santo vai soprar esta brasinha. Oh, glória. E esta brasinha vai criando vida, vai criando vida. Daqui a pouco está uma tocha acesa, o fogão está com as labaredas acesas. Aleluia. Onde tem um altar aqui nesta noite, a unção de Deus, o fogo de Deus, o Espírito Santo vai soprar e vai incendiar. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Glória. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Ezequiel estava lá no cativeiro, formaram os acampamentos do povo de Judá, e Ezequiel estava lá, estava lá Daniel, outros mais, e estava o povo todo lá. E a Bíblia disse que na beira do rio Quebar, foi aonde que Ezequiel começou a ter as suas visões. Ele teve a visão dos querubins. Ele teve a primeira visão que ele teve foi dos querubins. Aqueles seres viventes de 4 cabeças, cabeça de leão, cabeça de boi, cabeça de homem, cabeça de águia, asas, as rodas, dentro das rodas cheio de olhos. E ele viu toda aquela visão. As rodas giravam sem precisar de fazer manobra, ia por todo lado, aquelas rodas, aquela visão tremenda. Ezequiel teve essa visão. E aqui neste texto a Bíblia disse que a primeira coisa que eu quero meditar com você está no primeiro versículo. A Bíblia diz: veio sobre mim. Eu quero que você medite nessa palavra, veio sobre. Veio sobre. Tudo que está sobre é porque vem de cima. Tudo que é sobre veio sobre mim. É por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém, vocês vão ser revestidos do poder, e vem sobre vós o Espírito Santo. Há de vir sobre vós. Então Ezequiel estava ali na Babilônia, e veio sobre ele a mão do Senhor. Ele estava numa terra estranha, mas a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava conduzindo ele. A mão do Senhor estava cobrindo ele. E ele disse: vem sobre mim a mão do Senhor. E ele me fez sair no Espírito do Senhor. A mão do Senhor veio sobre ele, e ele saiu na direção, naquela visão, do Espírito do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia disse que aquela mão levou ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. E veio e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele não foi porque ele quis. Ele não foi para aquele vale porque ele quis. Foi a mão do Senhor que levou ele para aquele lugar. É verdade. Aleluia. Quem sabe você tem reclamado do lugar que você está. Quem sabe você fala assim: eu não sei por que eu estou nesse lugar. Eu não sei por que eu estou nessa empresa. Eu não sei por que eu trabalho aqui. Eu não sei por que eu estou aqui. Mas a Bíblia diz que foi a mão do Senhor que levou ele para aquele lugar. Se fosse para ele escolher, ele nunca ia escolher estar naquele lugar. Mas a mão do Senhor que levou ele para aquele lugar. Quando você está num lugar que você não agrada, nós devemos falar com Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim?
No meio é uma visão ampla. No meio você olha, tem como você olhar de um lado para o outro. Ele estava no meio. Mas o versículo de número 2 diz: e me fez passar em volta deles. Agora já não estava no meio, agora já estava em volta. Ele estava em volta. E uma coisa muito interessante é que o profeta, quando ele começa falando no versículo 1, voltando um pouquinho, ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, me fez sair no Espírito do Senhor no meio de um vale. Levou ele para um vale. Geralmente as batalhas de guerra aconteciam muito nos vales. E o Espírito levou ele num vale. Existem 3 tipos de vale. Escuta só. Existe o vale que você mesmo entra. Existe o vale que o diabo prepara. E existe o vale que Deus prepara. O vale que eu entro. Como que eu vou sair dele? Você vai ter que reconhecer e pedir a Deus muita misericórdia para Deus te tirar, sem deixar dano, tá? E o vale que o diabo prepara é você também reconhecer a Deus, pedir perdão por falta de não ter vigiado e de não ter tido discernimento. E o vale que Deus prepara, você só vai sair do vale que Deus prepara só depois que você entender o propósito de Deus com você naquele vale. Vale que eu mesmo entro. Escute só. Vou citar um personagem bíblico que entrou num vale por conta dele: Sansão. Qual o vale que ele entrou? Casar com uma mulher que não era da linhagem do povo hebreu, do povo de Israel. Quando ele arrumou a namorada por nome da Dalila, aí a Bíblia disse que o pai de Sansão falou: meu filho, no meio do povo nosso, que tem milhões de mulheres, não tem uma mulher que te agrada? Ele disse: não, meu pai, aqui no nosso meio não tem, mas aquela de lá dos filisteus, aquela agradou meus olhos, cobiça dos olhos. Tá? Cuidado com essas 2 pelotas que está aqui, ó. Isso não cansa de buscar. Que dia que os olhos falaram assim: ô, fecha um pouquinho, deixa eu dormir, porque eu estou com o olho cansado de enxergar. Sansão entrou no vale por conta dele. Ele saiu do vale? Ele saiu. Mas ele morreu no dia que ele foi sair do vale. Ele pediu Deus para renovar a força dele mais uma vez. Vale que o diabo prepara. Josafá. Que tipo de vale que Josafá entrou? Os profetas de Baal todos profetizavam que podia ir para a guerra, que o negócio ia dar certo. Profeta falso. Pessoas que seguem profeta falso. O homem de Deus seguiu o profeta falso. O que aconteceu com ele? 3 nações veio contra ele. Como que ele saiu deste vale? Ele teve que convocar toda a congregação para buscar, jejuar e clamar ao Senhor para tirar eles daquele vale. Outra pessoa que saiu do vale, o vale que Deus preparou: Jó. Deus preparou um vale para Jó, Jó entrou nele, e depois Jó entendeu o plano de Deus, e Jó saiu de lá com muita vitória, porque ele cumpriu o propósito de Deus naquele vale. Então escute bem o versículo 2: fez passar em volta do vale, eis que era numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. Irmãos, os vales estavam expostos na face do vale. Não estava à vista. E Ezequiel, depois que ele rodeou em volta, Deus naquela visão, escute bem, naquela visão, Deus não permitiu que ele andasse no meio do vale, porque os ossos estavam espalhados. Naquela visão, Deus permitiu que ele andasse em volta do vale. Por que Deus fez ele andar em volta? Para naquela visão, ele não pisar naqueles ossos que estavam mortos sem vida. Você sabe o que eu aprendo aqui?
que Deus não nos chamou para pisar em quem está morto. Deus não nos chamou para pisar em quem está morto espiritual. Deus nos chamou, foi para profetizar para aqueles que estão mortos espiritual, profetizar na vida deles e dizer: olha, tem solução para o seu problema, Jesus vai mudar o seu cativeiro. O profeta, ele andou em volta daquele vale, estava sequíssimo, estava espalhado, estava sequíssimo. Não estava ali um esqueleto humano formado, não, era pedaços de ossos espatifados para todo lado, caixa craniana para todo lado, pedaços de todo tipo de osso do corpo espalhados, de homem baixo, homem grande, homem de reis, de servos, todo tipo estava ali, estava sequíssimo. E Deus chamou o profeta no versículo de número 3 e disse: filho do homem, porventura estes ossos, e disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Ezequiel pegou aquela sacola, fechou ela e falou: está nas tuas mãos, isso aí é com o Senhor, só o Senhor sabe. Tem muita gente que está perguntando, está questionando: como é que vai ser o meu fim? Só Deus sabe como que vai ser. Será, Deus? Será que eu vou morrer de câncer? Oh Deus, será que eu vou morrer de derrame? Como que vai ser o meu fim? Como que vai ser? Meu irmão, você quer saber como que vai? O que Deus pensa sobre o seu fim? Você quer saber o que Deus pensa sobre o seu fim e o meu fim? Você quer saber qual o pensamento de Deus ao meu respeito e ao seu respeito? Olha Jeremias 29, versículo 11. Coloca na tela aí comigo para a gente ver. Olha lá que coisa tremenda. Olha o que Deus pensa a seu respeito no dia da manhã. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. O pensamento que Deus tem ao seu respeito é pensamento de paz. Não é nada de morrer de câncer, não é nada de morrer de acidente, não é nada de morrer de guerra, não. O pensamento que Deus tem para você é pensamento de paz, é pensamento de bem. Vai morrer morte natural, aleluia. Você vai chegar na igreja aqui e vai encontrar o pastor Jetro com a bengala na mão, com a perna tremendo, mas está vindo para o culto, aleluia. A pastora já disse também, com o cabelinho branquinho, né, vindo para a igreja, mas cheio da unção do Espírito Santo. Este é o pensamento que Deus tem ao meu respeito e ao seu respeito. Levante a tua mão, meu irmão, levante a tua mão, para de pensar: o meu pai morreu dessa doença, a minha avó desta doença, eu acho que eu também vou morrer desse mal. Está repreendido em nome de Jesus, está repreendido. Você não é pai, não é tio, não é parente. O que Deus tem para você é coisas boas. Oh, aleluia. Oh, Deus tremendo. Então me disse: profetiza. Escute aqui, isso é sério. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Isso aqui é muito sério. Como que nós, preste atenção aqui, como que nós esperamos um avivamento na igreja? Como que vai vir um avivamento na igreja? Só tem uma forma de vir um avivamento na igreja. O avivamento só vem na igreja através da pregação da palavra de Deus. Não existe.
Palavras genuínas. Outra coisa, dizer para você, nunca que vai vir avivamento na igreja sem palavra de exortação, sem palavra de repreensão ao pecado. Nunca virá. Olha aí, ó. A Bíblia diz que quando Josias, no reinado de Josias, que achou o livro da lei perdido no templo, o povo estava corrompido. Mas o dia que achou o livro da lei, que levou o livro da lei diante de Josias, e Josias mandou consultar o que estava na lei do Senhor, e ele ordenou que aquela lei fosse ensinada em todo o Judá, que ensinasse aquela lei, e nunca houve avivamento tão grande como foi naquele tempo. Aleluia. A Bíblia diz que o avivamento veio no tempo de Ezequias. Quando Ezequias reabriu o templo do Senhor e leu o livro da lei e convocou o povo para a festa da Páscoa, veio um grande avivamento. Avivamento só vem com a pregação da palavra de Deus. Yes. Aleluia. A Bíblia diz que no tempo de Esdras e Neemias, presta atenção, no tempo de Esdras e Neemias, a Bíblia diz, no capítulo 10 de Esdras, que o povo estava sofrendo tanto castigo de Deus, que falou para Esdras, lê a lei, as leis para nós. Você sabe quanto tempo o povo ficou em pé ouvindo a lei? 6 horas em pé ouvindo Esdras lendo as leis para aquele povo, e veio um grande arrependimento na vida daquele povo. Aleluia. Glória a Deus. Culto de avivamento. Que é avivamento? Avivamento, você acha que avivamento é pular e saltar? O avivamento começa a acontecer dentro de você a partir de uma mudança de vida, mudança de direção. Yes. É quando você começa a ter mais desejo de ler a Bíblia, quando você começa a ter mais desejo de orar, quando você começa a ter mais desejo de congregar. Isto é um sinal que você está sendo renovado, avivado. Glória. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, te adoramos. E a palavra de Deus diz, Deus disse assim no versículo 5: e assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Profetiza sobre estes vale de osso seco. Eu creio que o profeta naquela visão, ele abriu a boca até no canto e gritou: vale de ossos secos, ouve a palavra de Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E quando ele terminou a frase dizendo assim: ouve a palavra de Deus, ele começou a ouvir um ruído, um barulho começou a acontecer. O interessante é que quando o Espírito Santo chega na igreja, ele chega fazendo barulho, mas quando ele sai em silêncio. Ezequiel no capítulo 10, ele viu a glória de Deus saindo do templo, saindo do pátio, indo para o deserto. Mas quando o Espírito Santo chega, ele chega fazendo barulho. Quando o profeta profetizou, ele ouviu um reboliço. O que estava acontecendo? Ossos começou a chegar aos seus ossos. Deus Todo-Poderoso. Ah, mas não é o osso do amigo que veio para o meu esqueleto, não. É parte
ossos da minha perna que estava lá, veio procurar o outro que estava aqui, então foi se ajuntando um no outro e tudo em ordem. Isso quer dizer que quando você começar a profetizar sobre a sua família, sobre a sua parentela, vai vir filho que está longe e vai vir para o seio da família. Quando você começar a profetizar, haverá salvação na sua casa. Aleluia! Nada de ficar escravizado. Começa a profetizar que Deus vai começar a ajustar, organizar a sua casa, a sua parentela. Aleluia, glória, glória. A primeira coisa que aconteceu, preste atenção, quando ele profetizou, a primeira coisa que aconteceu, os ossos começou a se juntar aos seus ossos. Você sabe o que é isso? Quando a palavra é pregada do jeito que ela deve ser pregada, acontece uma organização. Glória a Deus, glórias a Deus. A vida da pessoa começa a se organizar. Você ouve uma palavra hoje, o pastor Jeto prega aqui hoje, fala com você. No outro culto, outro pastor vem e prega, fala com você. Aí você fala assim: por que todo culto Deus está falando comigo? Eu vou ter que mudar. Eu tenho que mudar de vida. Esse problema que eu estou vivendo, eu tenho que largar para o lado. Sabe o que é isso? Organização. A palavra de Deus, ela traz organização. Aleluia. É verdade, meu Senhor. Quando o profeta profetizou, ouve a palavra de Deus, irmão. Se nós quisermos que a nossa vida se organiza, se nós quisermos ter uma vida abençoada, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Yes. Santo de Israel. Aleluia. A Bíblia disse que quando o profeta profetizou, aconteceu alguma coisa. Talvez você pense que quando você profetiza, talvez você pense que não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual está acontecendo. Quem pode levantar a mão e profetizar no seu espírito? Profetiza no seu espírito. Eu estou sentindo de Deus de mandar você fazer isso aqui. Talvez se eu mandar você gritar, você fala: não, eu não vou gritar, porque quem está do meu lado vai ouvir o meu problema. Mas começa a profetizar e grita no seu pensamento, porque Jesus sabe o que você pensa. Profetiza no seu pensamento que vai começar a acontecer um mover a partir de hoje. Eu estou vendo pessoas aqui que estão tomando posse. Aleluia! Isto é revelação, isto é palavra revelada, irmão. Arabashura bacantarai. Ora bacantarabasura bacai. Santo. Aramandecarabashura bacantarabahai. Santo. Rebalabashura bacantarabahai. Rebalabashura bacantarabahai. Xalabacantarabahai. Ibalabashura bacantarabashura bahai. Rebaia sura manchorai. Rabashiri becanta labashuricai. Ribaia lashuricantarabahai. Ribalabashuri bicanta labahai. Ribalabashuri bicanta labahashuri bicai. Ribaia sura manchorai hasiabahai. Ribalabashura bacanta labahashai. Ribalabashura bacanta labahai. Não para de profetizar não, continua profetizando, continua falando no Espírito, aleluia, ao Espírito que conhece, aleluia, a intenção do coração, nada mais enganoso do que o coração, mas o Espírito conhece e o esquadrilha. Você vai ver o reboliço começar a acontecer a partir de hoje. Nome de Jesus. Levanta a tua mão, irmão. Será que é só eu que estou sentindo? Não é. Não é. Aleluia. Deixa a pomba do Espírito cantar na sua boca nesta noite, no culto de avivamento. Aleluia. Quem sabe tem muito tempo que você não dá um glória a Deus. Abra a boca, que o Espírito Santo vai derramar óleo na sua boca. Quem sabe você está com a boca enferrujada, a língua enferrujada e não consegue dar glória. Mas hoje você vai dar glória, porque você veio no culto de avivamento. Aleluia. Eu estou vendo lágrima nesta noite. Eu estou vendo lágrima nesta noite.
Rebadabashura bacantarabai. Rebadabashura bacantarabai. Pode abrir sua boca e falar em língua. Lá no céu não vai ter português, não. Lá no céu não vai ter good morning, não, meu irmão. Não. Lá no céu não vai ter olá. Bom dia, boa tarde. Não. Lá no céu você vai cumprimentar seu irmão. É com a paz, em línguas estranhas. Lá em línguas estranhas daqui, línguas estranhas dali. Você vai falar o nome de Abraão em línguas estranhas, o nome de Davi em línguas estranhas. Você vai conversar com Jesus em línguas estranhas. A línguas estranhas, irmão, é apenas um pouquinho, um gostinho do céu. Lá no céu não haverá línguas, vários idiomas, não. Lá haverá línguas de mistérios. Seria bom falar língua estranha todo dia. Eu falo língua estranha todo dia. Talvez eu falo mais no meu trabalho do que aqui. Andando, sozinho, trabalhando. Quando eu tiro um tempinho mais longe de alguém, eu falo em línguas estranhas. Porque lá no céu, onde eu vou morar, só vai ter línguas estranhas. Aleluia. Deixa eu caminhar para o final aqui, irmãos. Primeiro veio a organização. Ossos juntou seus ossos. Outro efeito que a palavra surte. Depois vem nervos. Nervos. Estranho. Por que Deus não entregou os corpos tudo bonitinho? Por quê? Não apareceu um monte de corpotinho. Olha que coisa feia. Primeiro os ossos juntou os ossos e formou caveira. E um lugar que tem caveira é esse lugar, né? Vocês passam nessa frente das casas que é as caveiras. Não sei por que tanta caveira assim. Mas é bom que você te lembra aquilo ali serei eu amanhã. Quando você vê essas caveiras lá, aquilo é você amanhã, eu. Por dentro dessa capa aqui tem uma caveira. É realidade, irmão. Não, se eu soubesse o avivamento e falar de caveira, não tinha vida. É realidade, não pode na realidade, não. Quando você passa e vê esse monte de cemitério, esse monte de pedrinha, aquilo foi gente igual eu e você mesmo. Não pode na realidade. Nós estamos aqui por passagem e aproveitar o melhor tempo que nós temos de adorar a Deus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Levanta tua mão com a mão fechada e diga: oh glória! Oh aleluia! Os esqueletos veio. Aí depois ele falou: profeta, profetiza. Agora uma coisa interessante. Deus fez um milagre, mas quem profetizou foi Ezequiel. Escuta uma coisa, queridinho. Deus nunca vai tirar de você a sua responsabilidade que você tem. O que você tem que fazer é você que vai fazer. Deus não vai fazer para você aquilo que você pode fazer. Deus não vai chegar na sua casa e vai falar: a minha casa vai ser uma benção, e meu esposo vai ser uma benção, a minha mulher vai ser uma benção, lá na minha empresa. Não, é você que tem que decretar isso, abrir a sua boca e falar isso. Isso tem que partir de você. Ele vai fazer o reboliço, mas é você que tem que profetizar. Mas aí como é que faz? Só reclama. A esposa não sei o que, meu marido, lá no meu trabalho, reclama. Que dia que você profetiza? Hoje vai ser melhor do que ontem. Hoje vai ser. Aleluia, para de reclamar. A palavra tem poder. Vem nervos. Quando ele olhou, os ossos já não estavam mais ossos, estavam cobertos de nervos. E Deus continuou falando, continuou profetizando, não para de profetizar. Aonde que ele estava? Ele estava no vale de ossos e estava profetizando. Estava no vale, mas não estava parado. Ele estava andando em volta do vale. E a Bíblia disse que Deus falou: profetiza. Ele profetizou carne. Veio carne sobre os ossos. Aleluia. Depois Deus falou: profetiza, pele. Veio pele sobre. Agora estavam corpos. Os corpos estavam formados na face do vale. Por que Deus não fez tudo de uma vez? Deus não fez tudo de uma vez, sabe por quê? Porque Deus quer que você lembre
Quando você passar uma luta, Deus quer que você olhe para aquela de trás, que você passou aquela e você vai passar essa também. Você passou aquele vale de trás, você vai passar esse também. Corpos formados. E olhei, e vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu pele, mas não havia o Espírito. Aí Deus falou: profetiza o Espírito. Profetiza o Espírito. Profetiza Espírito que vem dos quatro cantos da terra e assopra sobre estes ossos para que eles vivam. Aleluia. Glória, aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito veio dos quatro cantos. Você sabia que tem 4 anjos? 4 anjos nos 4 cantos da terra, que eles ficam governando os ventos. Ah, pastor, isso é heresia. Não, é verdade. Apocalipse 7. Apocalipse 7 diz que tem 4 anjos que ficam nos 4 cantos da terra. Ele governa os ventos. E nesse dia, o profeta gritou e os 4 anjos teve que abrir mão dos ventos que vêm dos 4 cantos e assoprou sobre aqueles corpos. E aqueles corpos se tornaram um grande exército pronto para a batalha. Então, eu vou parar por aqui com essa palavra. Já avancei o horário. Mas, olha só. O Espírito vai soprar sobre a sua vida. Eu poderia falar aqui sobre o vento, sobre os 4 ventos que vêm dos 4 cantos. Vento norte purifica e limpa o tempo, vem das montanhas de Israel. É um vento purificador. Quem sabe Deus está purificando a sua vida, tirando todo embaraço, toda fumaça, e Deus está limpando a sua vida de todo mal. Aleluia. Vento sul, quente, seco, vem do deserto, bom para amadurecimento dos frutos. Talvez o vento está soprando, é porque Deus está amadurecendo a sua vida espiritual. Vento leste é o vento oriental, forte, seco, destruidor, fala de juízo. Vento oeste, chuva forte, com muito vento, fala do avivamento espiritual. Deus quer encharcar a sua vida com a presença dele. E nos dias de Pentecoste, veio sobre eles um som como de um vento venente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aplaude a Jesus!